Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Queria que você já abrisse a sua Bíblia em João 4. Segura ela um pouquinho aberta. Bom, nosso pastor está chegando de viagem, ele está chegando aqui em Londrina já, ele vai estar aqui no final do culto para fazer o encerramento, fazermos um momento de ministração junto. Glória a Deus. João 4, nós vamos ler a partir do versículo 6. E diz assim: o poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado de longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia, e pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido a um povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Versículo 13, Jesus respondeu: quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e dá a vida eterna. Você pode curvar sua cabeça um instante? Espírito Santo, na sua presença, nós estamos aqui. Nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Mas nós temos um pedido especial nessa hora. Pai, nossos corações estão abertos para sermos ministrados e conduzidos por Ti. Pai, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração. Nós queremos sair daqui mais parecido contigo, sendo tocado e ministrado por essa água viva que nós lemos na Sua palavra. Nós Te louvamos desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa é uma quarta de vitória, mas nós também chamamos de uma quarta profética, onde realizamos um culto profético. Eu quero falar aqui rapidamente para vocês sobre o que é esse profético que nós falamos. O que é essa quarta profética, esse ambiente profético, esse mover profético que nós falamos. Sabe, o profético, ele não tem só a ver com a manifestação de dons. O profético não tem a ver simplesmente com falar em novas línguas, com ter palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. O profético tem algo muito mais profundo relacionado. O profético tem a ver com trazer as verdades do céu com a sua manifestação aqui na terra. O momento profético é aquele que capta aquilo que o céu está falando e transmite isso aqui para a terra. E nós temos vários exemplos disso, afinal, Deus levantou profetas a qual transmitia a sua mensagem pelo povo. Nós temos inúmeras situações, nós vemos profetas se movendo nisso. Recebia uma mensagem de Deus, captava um sinal de Deus e transmitia isso para o povo, isso trazia direção para o povo. Nós temos os grandes profetas, por exemplo, Elias. Elias não viu apenas uma pequena nuvem e disse que ia chover. Elias captou um sinal do céu, uma mensagem de Deus e transmitiu para o povo: vai chover. Eliseu não viu Naamã cheio de lepra e simplesmente falou: você vai ser curado. Não, Eliseu viu Naamã, mas ele já viu com os olhos de Deus e disse: você vai ser curado.
Então ele trouxe a realidade do céu para uma manifestação aqui na terra. Nós tivemos um período de adoração aqui, onde o Mateus falou um pouquinho sobre a visão de João e a sua manifestação, o quanto isso repercute na igreja até hoje. E uma adoração profética tem a ver com isso, tem a ver com gerar o ambiente, assim como no céu uma adoração é entoada 24 horas, se é que podemos contar em horas, a qual esse ambiente de adoração, de intensidade, é trazido para o meio da igreja, e nós vemos o Espírito Santo se movendo no meio disso. Então o profético tem a ver com isso, com duas realidades, o nosso mundo natural, e aqui o nosso mundo espiritual. Quero chamar aqui o Marlos, vem aqui me ajudar, Marlos, por favor. Vem aqui, pastor Gustavo, também, sobe aqui por gentileza. Deixa eu ver quem está com mais cara de espiritual hoje. Acho que o Marlos está com mais cara de espiritual. Fica aqui, Marlos, por gentileza. Vem aqui, pastor Gustavo. Aqui desse lado, por favor. Então estou falando para você aqui sobre duas realidades, qual os profetas captavam uma mensagem do céu e transmitia, trazendo direção e para o povo aqui na terra. Dois mundos, se podemos assim dizer, duas realidades, dois ambientes, duas atmosferas, mas a qual estão completamente interligadas entre si. E é isso que eu quero trazer ao seu entendimento aqui nessa hora. Como você tem enxergado isso? Como você tem enxergado esses dois ambientes? Será que o mundo espiritual é sustentado pelo mundo natural? Absolutamente não. Afinal, tudo que nós vemos hoje no nosso mundo natural, tudo que você pode enxergar hoje em qualquer lugar que você for, foi gerado a partir de uma palavra liberada no mundo espiritual. Gênesis 1, Jesus disse: haja. Deus disse haja, e não ageu, gente, ouve. Deus disse haja e ouve. Então tudo que nós vemos aqui na terra, toda a situação a qual os nossos olhos possam enxergar, foi gerado a partir de um ambiente espiritual. Como você tem enxergado esses dois ambientes, vai dizer a forma que você lida com os seus problemas no dia a dia. A forma que você tem enxergado esses dois mundos, vai ser a forma que você vai lidar com as situações, com as doenças, com as adversidades, com a sua segunda-feira, com a sua terça-feira. Então nós vemos duas realidades, e Jesus nos ensinou algo precioso sobre isso. Jesus vai nos ensinar como atrair a realidade do céu aqui para a terra. A Bíblia vai dizer que certa vez os discípulos estavam vendo Jesus se retirando para orar, e falou: Senhor, como que eu posso me conectar com essa atmosfera, com a presença de Deus? Como que eu posso ficar ligado com Deus, se você está falando, com o nosso Deus? E Jesus vai ensinar. Jesus não ensina apenas uma oração, Ele ensina uma forma de atrair uma realidade que já foi estabelecida no céu. Vamos lá comigo? Oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu. Então está falando sobre um outro ambiente, não é o mesmo ambiente que Ele está. Está falando de um lugar, de uma realidade diferente, a qual é tão real quanto ao que nós estamos vendo hoje. E vai dizer que santificado é o teu reino, mas venha a nós, traga a nós essa realidade para o hoje. Venha a nós o teu reino, que seja feita não a minha vontade, mas a sua vontade. Seja feita a sua vontade aqui na terra, da mesma forma que aqui no céu, o Senhor continua sendo soberano sobre todas as coisas. O pão nosso, a provisão, o recurso, é o Senhor que nos dá, dá-nos hoje. Não é a força do meu braço, talvez eu possa até conseguir, mas aquilo que vem do Senhor é muito maior. O nosso perdão, aquilo que nos purifica, não vem de nós. Perdoe as nossas dívidas,
porque isso gera uma atitude em nós, a qual nós nos movemos e perdoamos aos outros. A nossa proteção, não nos deixes cair, a nossa proteção vem de uma outra realidade. Não nos deixe cair, livra-nos do mal. Termina falando, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Então o Senhor não está apenas dizendo, existe uma outra realidade. Ele está nos ensinando a buscar essa realidade espiritual para ser manifesta aqui na terra. Jesus está ensinando que essa realidade do céu, de provisão, de cuidado, de poder, de sabedoria, ela deve ser manifesta aqui na terra, e nós devemos buscar isso. Seja bem-vindo à quarta profética, à quarta de Vitória. Você precisa sair daqui entendendo isso. Existe uma realidade do céu disponível para acessarmos nessa noite. Existe algo que já foi estabelecido no céu sobre a sua vida, a qual você precisa tomar posse nessa noite e dizer: Senhor, eu vou viver tudo que o Senhor tem para mim. Estão liberados, por gentileza. Pode aplaudir a vida deles. E falando sobre essas duas realidades, é sobre essa conversa que Jesus estava tendo com a mulher samaritana. É exatamente esse diálogo que Jesus estabeleceu com a mulher samaritana na beira do poço, a qual ele puxa o assunto falando sobre água. E ela estava com seus olhos inteiramente fixados no mundo natural, enquanto Jesus estava falando sobre o mundo espiritual. E a Bíblia vai usar esse termo de água, de rio, para dizer sobre aquilo que é derramado do céu sobre nós. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Que o Senhor tem água viva para liberar sobre a sua vida. Existe algo sendo derramado do trono de Deus sobre a sua vida nessa noite, e você precisa tomar posse disso. Essas águas, elas tocam a nossa vida, mas existe um propósito. Deus não apenas derrama simplesmente para nos encher e está tudo certo. Existe um propósito de Deus sobre aquilo que é derramado sobre você. Existe um propósito de Deus sobre aquilo que Ele continua derramando sobre a sua vida. Enquanto nós não entendemos isso, enquanto você não capta isso, tudo que nós iremos experimentar é muito pouco, baseado naquilo que está disponível para a sua vida. Enquanto você não entender que aquilo que o Senhor derrama sobre você, existe um propósito, o máximo que você vai experimentar vai chegar a ser pequeno, baseado a tudo que está disponível para você. Sabe, nessa noite, você entendendo isso, você vai experimentar a completude de Deus para a sua vida, vivendo de forma plena, entendendo aquilo que o Senhor tem liberado sobre você, fluindo naquilo que o céu já decretou sobre a sua vida, transformando ambientes, mudando histórias, e eu creio nisso. E o primeiro propósito do porquê desse rio que é liberado, dessa água que é liberada, é que as águas que fluem do trono de Deus, elas tiram o nosso controle. Aquilo que flui do trono de Deus vem para tirar o nosso pé do chão. Vamos ler Ezequiel 47. Você que pode abrir sua Bíblia, Ezequiel 47, versículo 3. E diz assim, sobre a visão de Ezequiel. Ezequiel vai dizer que ele é retirado do templo pela lateral, e ele é conduzido por um homem, a partir do versículo 3. À medida que este homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, ele mediu 1000 côvados, e levou-me pela água, e essa água batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água, que chegava no joelho. E mediu mais 1000 côvados pela água, que batia na cintura ou nos lombos. E mediu mais 1000, mas agora não era simplesmente um riacho ou uma água, era um rio, que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda, que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém. O que está acontecendo aqui nessa história?
Ezequiel está sendo conduzido por um homem, que hoje nós podemos, com a clareza do Espírito Santo, dizer que era o próprio Espírito conduzindo Ezequiel sobre este rio. E conforme Ezequiel vai andando, caminhando 1000 côvados, 500 metros, aquilo que tiver na sua tradução, essa água ela começa a ir subindo. Então começou nos tornozelos, joelhos, na cintura. Chegou um tempo que esse rio era tão profundo que não era mais possível, o termo que a gente usa é dar pé, né? Dar pé, o rio não dava pé. Não era possível mais manter os pés no chão. E é este lugar que eu quero falar com você. Ezequiel estava sendo conduzido a um lugar onde seus pés não tocavam mais o chão. E este é um caminho que o Espírito deseja nos levar. A um lugar onde os nossos pés, as nossas próprias forças, não é possível mais controlar os nossos passos, mas o nosso corpo começa a ser guiado pelas águas que fluem do trono de Deus. Há um lugar onde os nossos pés não conseguem mais controlar, mas as correntezas das águas começam a nos levar a lugares que sequer imaginamos. Este é o lugar que o Espírito deseja nos levar. Mas um erro nosso é pensar que este caminho é um caminho fixo, estabelecido talvez por tempo de cristão, né? Então talvez eu sou um novo convertido, mas as minhas árvores estão no tornozelo. Ou tenho 30 anos de conversão, então já estou no nível maior, minhas árvores estão na cintura. E não tem nada a ver com isso. Este lugar, esse ambiente que Ezequiel estava sendo conduzido, é um ambiente ao qual todos os dias nós estamos. Mas em que ponto nós estamos no rio? Vai depender da atitude que nós temos, mediante as circunstâncias. Como assim? Na verdade, são as situações da vida que vão dizer em que altura esse rio está batendo em nós. Sua atitude diante de situações vão dizer se você está num lugar onde o seu jeitinho vai resolver, ou é onde as águas vão te levar para um lugar onde você não tem controle. Mediante talvez um ambiente de dificuldade, ou ambiente do nosso dia a dia, que vai dizer se as águas estão dando para a gente colocar os pés no chão e continuar no controle de tudo. Eu faço do meu jeito, do jeito que eu quero, e não importa. Ou a gente vai dizer, Senhor, o Senhor tem um controle de tudo na minha vida. Então aonde as suas águas me levarem, é onde eu quero ir. Aonde a correnteza das suas águas me levarem, é onde eu quero alcançar. Então não adianta, você pode ter 30 anos de convertido, ou você pode ter meses. Se numa situação você conseguir levantar suas mãos e dizer, Senhor, o Senhor tem o controle de tudo. Você está sendo Ezequiel nessas águas que só é possível atravessar a nado, onde o Espírito Santo vai te conduzir e te levar a lugares. Nós estamos pedindo por um derramar do Espírito, mas nós estamos querendo continuar no controle de tudo. Nós estamos pedindo e clamando por um avivamento, um grande movimento, mas a gente quer continuar no controle de tudo. Não tem como experimentarmos águas profundas se quisermos manter com os nossos pés aqui no chão. Quando foi a última vez que você falou, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Quando foi a última vez que você falou, Senhor, o que o Senhor quer da minha empresa? O que o Senhor quer do meu trabalho? O que o Senhor quer da minha família? O que o Senhor quer dos meus dias? Quando foi a última vez nós falamos isso? Porque se nós não estamos dispostos a este lugar onde nossos pés não tocam o chão, a gente precisa se contentar com essa água na cintura. E eu não quero me contentar com isso. Sabe, meu sonho é ver este Espírito conduzindo não 1, 2, 10 pessoas, mas conduzindo cidade, nações, por essa correnteza que leva e muda a história, impacta vidas. E nós vemos que isso já aconteceu, grandes avivamentos, transformaram nações, países, gerações, e nós estamos clamando por mais disso. Mas não é possível se a gente quiser continuar no controle de tudo. E
quando essas águas começam a nos levar, isso mexe com o nosso ego, isso mexe com o nosso controle, isso mexe sobre o nosso gosto sobre as coisas, pois agora não é nós que estamos trilhando os passos, mas é o Espírito que está nos conduzindo. Talvez situações onde o Senhor vai nos levar, vai te levar, você vai dizer: nunca pensei que chegaria a esse ponto, nunca pensei que estaria aqui, nunca pensei que eu faria isso, nunca pensei que eu faria essa ligação, nunca pensei que eu mandaria essa mensagem. Mas talvez é este lugar que as águas do Senhor quer te levar nessa noite. Há situações talvez onde o seu corpo não querer estar, mas o seu espírito deseja estar lá com o Senhor. Lugares talvez onde o seu gosto não queira estar, mas o Espírito deseja te levar até lá. Este é um dos propósitos do rio de Deus. Ezequiel foi conduzido. Se não fosse para Ezequiel chegasse até lá, este homem qual estava conduzindo Ezequiel o manteria as margens do rio. Fala assim: olha, este é o rio, fica com água no tornozelo e está tudo certo. Mas o desejo do Senhor é cumprir o que está escrito em Romanos 12: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É você se colocar numa situação onde o Espírito te conduz, não só dentro da igreja, meu irmão, mas no seu trabalho, na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Este é um dos propósitos do derramar de Deus sobre a sua vida. Amém? Segundo propósito, inclusive foi ministrado aqui, que por onde este rio passa, vida é gerada. Este rio gera vida. Ezequiel 47:9, na continuação desse texto, vai dizer: por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos, o mar morto ficará cheio de peixes, porque a água se tornará pura. No final, surgirá vida, por onde esta água fluir. Existe vida para você nessa noite, existe vida do Senhor sendo liberada sobre a sua vida, existe vida sobre você, e daqui a pouquinho teremos um momento de profetizarmos isso. Por onde este rio passar, a vida será gerada. Este é o poder de Cristo em nós. E é isso que Jesus está falando para a mulher samaritana. Está falando sobre uma água que não sacia a sede dos seus lábios, mas sacia a sede da sua alma, do seu interior. De uma água que sacia a sede daquilo que o seu interior estava buscando. E talvez ela nem tinha a dimensão disso. Aonde este rio passa, não tem como o ambiente ficar da mesma forma. Por onde este rio passa, não tem como permanecer do mesmo jeito. E era exatamente essa visão de Ezequiel, sobre o mar morto. Este rio passou e vida foi gerada. Existe vida que é gerada sobre a sua saúde quando este rio toca. Quando este rio toca a sua vida, a vida é gerada sobre as suas emoções. Vida é gerado sobre os seus sonhos, os mesmos sonhos que talvez você enterrou. Vida é gerado quando este rio toca. Vida é gerado sobre o seu propósito, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Por onde este rio passa, vida é gerada. Este é um dos propósitos. O Senhor derrama sobre nós para tornarmos a vida novamente. Mas talvez ao olhar essa declaração, talvez você pode ter a mesma reação da mulher samaritana, que foi: mas da onde você vai tirar essa água se você não tem um balde, não tem uma corda e o poço é fundo? E aí nós podemos nos lembrar que nada é impossível diante do Senhor. Nenhuma situação, o sonho que foi enterrado há muito tempo, quando este rio toca, com certeza a vida vai ser gerada. Em Jó 14:7 vai dizer que mesmo a árvore cortada, ela torna a brotar, os seus novos ramos vingam, as suas raízes poderão envelhecer no solo, e o seu tronco morrer ao chão,
ainda assim, com o cheiro das águas, simplesmente com o cheiro das águas, essa árvore voltará a tornar a vida novamente, brotará, darão ramos, como se fosse uma muda plantada. Meu irmão, a situação pode parecer o mais impossível, a sua árvore pode estar cortada, despedaçada, ao cheiro das águas tornarão vida novamente. Ao cheiro das águas do trono de Deus, vida vai ser gerada, e não existe nada impossível para isso. Então eu não sei o que foi que você enterrou, eu não sei o que foi que morreu dentro de você. Talvez um sonho, um propósito, um projeto, talvez uma decisão, eu não sei, aquilo que talvez foi enterrado dentro de você. Mas as águas que fluem do trono de Deus vai gerar vida novamente sobre a sua vida nessa noite. Você crê nisso? E o terceiro propósito, do porquê o Senhor derrama esse rio sobre nós, é porque essa água vem para fluir através da sua vida. Sabe, seria muito egoísmo nosso ver esse grande rio que flui do trono de Deus sendo derramado sobre nós e querer manter isso para nós mesmos. Seria muito egoísmo nosso olhar esse derramar do Espírito Santo e falar assim: Senhor, só me enche e está tudo certo. Este nunca foi o propósito do Senhor. João 7,37 vai dizer: no último e mais importante dia de festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Uma pausa. Então Jesus está falando exatamente sobre esses dois pontos primeiros. Que se existe algo que precisa ser tocado e transformado dentro de você, vamos até o Senhor, vamos beber dessa água da vida, e vida tornará a ser gerada dentro de você. Esse é o primeiro ponto. Mas Jesus não termina aí. Ele fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, Jesus quer tocar a sua vida, Jesus quer transformar a sua história, Jesus quer mudar a sua família, quer tocar os seus familiares, os seus amigos. Jesus quer tocar a sua saúde, tocar artrite, tocar a pneumonia, tocar a bronquite. Jesus quer mudar a sua história, mas Ele também deseja fluir através da sua vida. Ele deseja que do seu interior, esse mesmo rio que é derramado, alcance as pessoas por onde você passar. Talvez você consiga ver esses lugares ao seu redor onde você está sentado. Eu tenho certeza que você conhece ao menos 5, 10 pessoas que poderiam estar aí. Pessoas que precisam ser alcançadas por este rio que é derramado sobre você. E você precisa deixar isso fluir através da sua vida. Você precisa deixar que essa palavra que é liberada, esse rio que é liberado sobre você, alcançar o seu vizinho, os seus familiares, seus colegas. Eles precisam ser alcançados por aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Jesus te trouxe aqui para derramar algo sobre você, mas também para te tornar um gerador de vida por onde você passar. Jesus te trouxe aqui para mudar a sua história nos dias mais frios do ano, para você receber o seu milagre, para a vida ser gerado dentro de você. Jesus te trouxe aqui nesse dia frio para mudar a sua vida, mas também para tornar você um gerador de vida por onde você passar, para tornar você um gerador de esperança, uma fonte de água viva por onde você passar. Este é o propósito do Senhor. Meu irmão, não se contente simplesmente vir receber algo e sair como se estivesse tudo certo. Glória a Deus porque você recebeu e sua vida foi transformada. Mas existe esse terceiro propósito: que pessoas precisam ser tocadas e alcançadas por aquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida. Quando nós entendemos isso, meu irmão, esse espaço vai ser pequeno. Quando você entender isso, esses lugares aqui vai ser muito pequeno, porque eu tenho certeza que ao menos 20, 30, 50 pessoas podem ser tocadas por este rio que está fluindo sobre a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que existem pessoas que podem ser impactadas pelas águas do trono que desce sobre você nessa noite. Você crê nisso em nome de Jesus? Você pode se colocar em pé no seu lugar. Eu falei aqui sobre duas realidades: a realidade do céu, onde há vida em abundância,
a realidade do céu, onde há cura, onde há transformação. Eu falei aqui sobre a realidade do céu, onde do trono de Deus fluem rios de águas vivas, Apocalipse 22. Eu falei aqui sobre a realidade aqui na terra, a qual nós somos ensinados por Jesus a buscar essa realidade do céu e manifestar aqui na terra. E você vai ter uns minutos agora, para você fechar os seus olhos e fazer uma oração ao Espírito Santo. Talvez fazer uma revisão da sua vida e pensar em que situação você está. Talvez você está numa situação a qual você precisa entregar o seu controle ao Senhor. Talvez você está passando por uma situação a qual você precisa chegar neste lugar onde os seus pés não tocam mais ao chão. E você precisa falar: Senhor, eu te entrego o controle de tudo, o controle da minha vida, da minha família, o controle da minha empresa. O Senhor tem o controle de tudo. Talvez essa seja a sua oração nessa noite. Talvez você precisa dizer: Senhor, eu quero que este rio gerador de vida toque a minha saúde, toque as minhas emoções. Pai, toque a minha família, toque o meu filho, toque o meu pai, toque a minha mãe. Talvez este vai ser o seu clamor nessa noite, e você precisa dizer isso ao Espírito Santo. Eu sei que talvez esteja com frio, esteja encolhido, mas você precisa liberar isso através dos seus lábios. Você precisa declarar isso ao Senhor. Enquanto o louvor vai tocar, eu quero que você faça essa oração. Ou talvez você é esse terceiro tipo de pessoa, que diz: Senhor, o Senhor tem derramado sobre mim, o Senhor tem enchido a minha vida, tem derramado sobre a minha vida, e eu quero ser esse gerador de vida, que vai impactar a minha cidade, vai impactar o meu trabalho, que vai transformar a minha família. Levante sua voz, igreja, vamos orar, vamos dizer isso ao Senhor. Espírito Santo, na sua presença, nós queremos declarar rios de águas vivas fluindo sobre nós nessa noite. Rios de águas vivas sendo derramados sobre este lugar. Vamos lá, igreja, levante sua voz, comece a dizer isso. Talvez você precise entregar, então você vai levantar sua mão e dizer: Senhor, toma o controle de tudo. Espírito Santo, nessa hora, nós estamos entregando vidas por inteiro em suas mãos. O controle de empresas, o controle de famílias, em nome de Jesus.